Nesta aula, nós vamos aprender a criar interseções com corredores e rotatórias no Civil 3D 2012. Para isso, nós vamos precisar basicamente de alinhamentos e alguns pequenos ajustes que serão necessários para que a gente possa desenvolver essas tarefas com facilidade. Caso esses ajustes não sejam realizados, você poderá ter um pouco mais de trabalho, porém, o processo é praticamente o mesmo. Para que a gente possa trabalhar com as interseções e rotatórias no Civil 3D, nós vamos utilizar o desenho 5.4, que possui aqui alguns alinhamentos representando eixos de ruas, cruzamentos e interseções. O que nós vamos ter que fazer basicamente? Criar uma interseção nesse trecho e uma rotatória nesse trecho aqui. Então, para criar a interseção, nós vamos ter que ter um alinhamento para um lado aqui, esse por exemplo, e esse outro alinhamento que não necessita necessariamente ser perpendicular ao outro. Mas esse alinhamento aqui ele tem que ser completo, você não pode ter uma divisão aqui e, por exemplo, ter três trechos. O que nós vamos fazer então? Vamos clicar aqui em interseções e rotatórias e vamos acessar a opção Create Intersection. Acessando aqui, ele pede para a gente, selecione o ponto de intersecção. Então, seleciono aqui esse ponto. Está selecionado. O que acontece? Ele já nos leva à nossa janela aqui para criar a nossa intersecção. O que nós vamos ter que fazer basicamente? Dar um nome. Aqui está o nome da intersecção que eu tinha antes de excluir, mas você pode dar qualquer nome. Eu vou mudar aqui para junção 1. Você pode dar uma descrição se quiser, escolher o estilo de marcador, mas pode deixar basic mesmo. O layer você não precisa mudar. O estilo de rótulos também você não precisa mudar, a não ser que você queira colocar, por exemplo, esse aqui que já é do DR São Paulo. E uma opção interessante aqui, ó. Aqui ele mantém todas as vias, ou então ele mantém a principal. Eu prefiro deixar aqui todas sendo mantidas. Feito isso, clique em Next. Depois disso, você já vem para a opção dos alinhamentos. Então você tem aqui quais são os alinhamentos que estão cruzando. Tá vendo? Ó? Você tem algumas opções que você pode mudar aqui, como os parâmetros paralelos, que são os offsets. No caso aqui eu estou usando 3 metros mesmo, vou deixar assim. Você pode escolher aqui também a questão da sarjeta, ó, que no caso eu vou deixar assim também. Mas você pode colocar um raio circular e pode mudar esse raio se você quiser, mas vou deixar 10 metros. E uma opção interessante, se você quiser criar o seu corredor, é deixar essa opção dos perfis já selecionados. Feito isso, ó, Next, vem aqui, seleciona a opção Create a New Corridor, está aqui a superfície que nós vamos utilizar e vamos clicar em Create Intersection. Tá vendo? Ele demora um tempinho aí, mas cria a interseção para nós. Aqui está os rótulos falando da nossa interseção. Tá? Vamos mover ele aqui. O Snap acabou não deixando eu movimentá-lo, nem o orto que está ligado. Olha só, tiro o orto, tiro o Snap também e clico um pouquinho fora para tirar ele aí. E está aí a interseção. Se você quiser, você pode complementar com corredores os demais trechos aqui. Agora vamos ajustar os alinhamentos para a nossa rotatória. Vejam bem, aqui eu tenho dois alinhamentos chegando. Se você tentar criar a sua rotatória apenas com esses dois alinhamentos, vai dar certo, porém você vai ter alguns problemas, porque, por exemplo, uma via pode não ser criada na rotatória e você ter que fazer isso depois. O que nós vamos fazer então? Nós vamos separar isso aqui em 4 alinhamentos. Ó. PL, vou selecionar e criar um alinhamento daqui até aqui, ó. Selecionar até essa interseção. Depois vou criar uma polyline da interseção até o endpoint. Depois vou criar uma outra polyline aqui, ó, até a interseção. E depois uma outra polyline da interseção. Opa, PL, Enter, da interseção até, por exemplo, esse endpoint aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Criar esses 4 alinhamentos aqui. Então é simples, ó. Create Alignments from Object. Clica aqui. E sempre, pessoal, coloca todos na mesma direção. Ó. Reverse. Vou colocar esse aqui como T1 de trecho 1. Depois vou criar de novo esse aqui agora. Ó. Tá vendo? Todos para chegar no mesmo trecho. Ó. Vou chamar esse aqui de T2.
Depois vou chamar esse aqui de T3, ó. Clico nele, ó. Tá vendo? Todos indo para a mesma direção, ó. T3 e por último o T4, ó. T4. Tá vendo? E agora, com esses 4 alinhamentos, nós vamos criar a nossa rotatória. O processo para criar a rotatória agora é extremamente simples depois que você fez esses ajustes, ó. Vem aqui em interseções rotatórias, seleciona a opção criar uma rotatória, seleciona o ponto de interseção aqui, ó. Então vamos utilizar o OSNAP, Shift botão direito, Intersection, vou selecionar. Ele pede para selecionar as ruas que vão se aproximar desse ponto, ó. Vou selecionar as 4, tá vendo? E pressionar o Enter quando eu selecionei todas. Tá aí. O que eu tenho que fazer agora? Só ajustar os parâmetros de acordo com as necessidades do projeto. Tá vendo? Ó? Todos eles são ajustáveis e nós podemos selecionar cada opção aqui. Nesse caso, como eu não estou levando em consideração nenhum parâmetro, eu vou deixar esse RG12 aqui como um conjunto de parâmetros padrão. O que eu vou tirar? Todos os rótulos aqui, para não ter nenhum deles, para não ficar muito poluída a nossa rotatória. Ó. Então, seleciono aqui Next. Depois seleciono aqui também para tirar os rótulos, ó, No Labels, e seleciono a opção Apply to All. Por quê? Para aplicar todas as ruas que vão se aproximar da rotatória, ó, tá bom? Coloco Next aqui, depois deixo aqui como RG12 mesmo, para manter o padrão do RG12, Apply to All, Next, aqui são os sinais que vão ser inseridos, as plaquinhas, Apply to All, Finish. Ele vai falar para nós que às vezes ele não consegue inserir alguns parâmetros, ó. Tá vendo? Deu alguns errinhos aí, mas é só em relação às plaquinhas. No final, tá pronta a nossa rotatória aí. Imagine se você fosse tentar traçar isso aqui tudo no AutoCAD. Se você fosse traçar isso tudo no AutoCAD, que você demoraria pelo menos uma boa hora aí, enquanto que aqui nós demoramos cerca de 2 minutos para criar. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma rotatória e uma interseção entre vias, utilizando basicamente as ferramentas fornecidas pelo Civil 3D. O processo é muito mais simples do que se você fizer pelo AutoCAD, porém ele necessita alguns ajustes para ser melhor aplicado e fornecer o resultado para nós diretamente.